Bom dia, amados. Certamente, tão bom se pudéssemos estar presentes, não é? Estarmos juntos, mas sem dúvida alguma estamos unidos, não é? E isto é bom por demais, que é o que o Senhor mesmo nos prometeu, estarmos em quaisquer circunstâncias, quando unido em espírito, certamente pode ser até melhor do que mesmo presente. Às vezes estamos juntos, mas não estamos unidos, não é? Ok, dentro dessa circunstância, mesmo à distância, os meus cumprimentos a todos os amados que nos ouvem, né? Ok, amados, nosso tema, ou este tema, em pauta da lição número 9, da revista sendo estudada aí, né, sobre o bater do coração de Paulo, é muito mais abrangente, na verdade, né? Tratando de alegria, de perseguição ou aflições, né? No ministério, né? No ministério. Nós vamos dividir isso aqui em 3 etapas, 3 tempos, 3 aulas, né? E então os irmãos há de compreender o porquê dentro desse limite ou limitado tempo que nós temos, né? Mas veja, então no ministério a gente vê situações das mais adversas. Veja, conforme Atos no capítulo 4 e o capítulo 12, Pedro e João estão no Sinédrio, não é? A igreja está em oração. O seu convívio praticamente normal. Há um crescimento, né? Um crescimento. E então, em meio à perseguição, à aflição, há então ainda assim, mesmo assim, os seus efeitos, né? No capítulo 4 aí do nosso texto, versículo 16 a 18, né? Na verdade, não vamos fazer a leitura do texto da nossa lição, que é um pouco longo, né? 7, 2 a 16, vamos ler alguns versículos só. Mas no capítulo 4, 16 a 18, nós lemos assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Graças a Deus por promessas a respeito. Até já citei isso em outros momentos, não é? Ok. Então veja que é possível ter resultados em meio a aflições, porque a nossa esperança está muito além, né? E mais, conforme o capítulo 6 também, nós vemos um desafio aí, né? É vida abnegada de Paulo, é vida zelosa, é vida consagrada, né? Só para citar, na verdade, aí alguns textos a respeito da vida do próprio apóstolo Paulo, né? E veja, 2 Timóteo, no caso, capítulo 3, versículo 11 e 12, aí, de 2 Timóteo, nós temos essa passagem, 2 Timóteo 3, 11 e 12, diz assim para nós: as minhas perseguições e os meus sofrimentos quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todos, entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Então veja que realmente não é tão simples assim, sujeito a passar por perseguições, né? Amados, é interessante observar realmente o esboço deste livro, desta carta. É possível que o pastor Evaldo, o pastor Marcos, citou alguma coisa, mas achei bastante interessante. Quero compartilhar aos irmãos, então leia os versículos em casa, que aqui não dá tempo. Mas veja, então, quanto ao propósito, né? Paulo, então, ouviu de Tito que tanto a igreja como o culpado estavam arrependidos. Graças a Deus por essa bênção de ver que tanto a igreja podia perdoá-lo como o culpado arrependido. Baseado no capítulo 7, versículo 7 a 16, tem esse relato aí, né? Então, por que essa segunda carta? Por que essa segunda carta, né? Primeiro, porque não tinha visitado ainda a igreja. Isso está no capítulo 1, 15 a 24, e o capítulo 2, 1 a 3. Segundo,
ele louva por ter acatado a primeira carta. Então, eles acataram o que foi dito na sua primeira carta, baseado no capítulo 7, aí, versículo 4 a 15. Terceira colocação aqui. Ele aconselha a restauração do culpado arrependido. Que bom saber que quando há um conselho, alguém provou que está então arrependido, então que a igreja possa acatá-lo aí, né? E ver a situação sendo resolvida para a glória do Senhor nosso Deus. Aí no capítulo 7, versículo 4 a 15, né? Terceiro, ele aconselha a restauração do culpado arrependido. Então, não podemos esquecer desse conselho do culpado quando está arrependido. Quarto, ele previne os que ainda não se arrependeram. Veja essa parte dele, prevenindo aqueles que ainda não se arrependeram, baseado aí no versículo de número capítulo 12, versículo 21 e também 13, versículo 2, né? Quanto ao aconselhamento à restauração do culpado arrependido, está baseado no capítulo 2 e versículo 6 a 9. Muito bem, quinto lugar aqui, previne-os contra falsos profetas. Ele está advertindo contra falsos profetas. Pastor Marcos Santo abordou alguma coisa ali no capítulo 6, a respeito de separação, e falou algo a respeito. Gostei de ver, de ouvir o que ele falou, né, um pouco do histórico aí da vida dos batistas. Foi muito bom, graças a Deus, né? Ok. Sexto lugar aqui, ele defende o seu apostolado, conforme o capítulo 12, versículo 12 e 13, né? Defendendo o seu apostolado. Então, dentro dessa esfera toda, ele defende o seu ministério, o seu apostolado. Então, amados, leia esses versículos, essas referências, são importantes para poder ter uma noção mais aclarada a respeito, então, aí desta lição. Ok, então a nossa lição de número 9, né, conforme abordado aí para nós, trata-se então de alegria, trata de tristeza, trata também de, certamente, de aflição, agonia e de arrependimento, né? E tudo isso baseado no capítulo 7, nesse contexto 2 a 16. A chave, na verdade, é o capítulo 7, e nós temos aí o versículo de número 4, né? Então, vamos ler esse versículo. Capítulo 7, versículo 4, é o versículo chave. Muito grande é a minha franqueza para convosco, eu muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Que colocação inteligente, que mensagem, versículos, perdoe, realmente que enche o nosso coração, esse versículo-chave na vida do apóstolo Paulo, né? Aqui sentindo grandemente confortado, transbordando de júbilo em toda a própria tribulação. Muito bem, hoje, pensando um pouco mais direto a respeito dessa primeira parte, né? Como sentir, primeiro, como sentir alegria transbordante em meio a tribulações? Que colocação, não é? Veja, a situação na Macedônia era bastante crítica, não é? Ele está dizendo de lutas por fora, temores por dentro, conforme o versículo 5 aí, ó. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro, né? E então não é tão simples assim. Isso faz parte, então, da vida do homem de Deus em meio a situações que, na verdade, pode trazer bastante dificuldade, bastante desafio, né? Mas amados, em situações difíceis que Deus, na verdade, prova os seus, né? Mas também Ele providencia saída, providencia escape, né? Alternativo que vem da parte dele. O versículo 6 diz isso para nós aí no texto do capítulo 7, versículo 6. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Que menção realmente apropriada, gostosa, né? Que traz um conforto, que traz alegria, ver ele abordando o nome desta pessoa. Então, isso é visto, essa alegria, né? Esse conforto aqui com a chegada de Tito. Que momento, então, marcante.
eu digo, marcante, né, para Paulo. Mas não somente isso, veja aí o versículo número 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo, né? Gostoso ver então essa colocação conforme o versículo de número 7 aí. Então aqui nós temos conforto, é o que está registrado aí no versículo 7, né? Saudade, temos pranto, temos zelo, né? Sendo aumentado assim o regozijo, ou aumentando o regozijo de Paulo, é o que está registrado nesse versículo tão lindo. E deixa eu me ler uma vez, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. É muito gratificante ver alguém como líder, no caso do apóstolo Paulo, o apóstolo falando de homens a respeito, que trazia para ele, então, regozijo. Porque, assim sendo, de fato, é aqui, na verdade, o bater do coração de Paulo. Porque esta carta, ela fala mais da história do próprio Paulo do que da própria carta. É o bater do coração dele, né? Veja, é uma revelação de Paulo, ele mesmo é certamente uma manifestação da profundeza e grandiosidade da força do seu amor, dedicação e entrega. É um todo de Paulo. E o segredo está no capítulo 5 aí, versículo 14 e 15. Capítulo 5, né? Versículo 14 e 15, vemos assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então não vive mais para si, mas agora para o Senhor. Muito bem, assim, amados, a alegria, a aflição, até agonia e arrependimento, vemos aqui conforme o capítulo 7, 12 a 16, tem esse relato, um apanhado aí que vai complementando, trazendo ao nosso conhecimento todo esse relato, né? E que o propósito da carta foi alcançado. Isso trouxe, sem dúvida alguma, alegria, né? Então, tanto para a igreja como para o culpado. Que bom saber que essas duas partes se acertaram, passaram a ter, então, uma harmonia bela, conforme sentaram na vontade do Senhor, né? Muito bem, eles estavam, então, plenamente arrependidos. Eu digo que, infelizmente, alguns não compreendem o fato do que é arrependimento, da necessidade de arrependimento. De alguns que foram arrependidos e não foi compreendido, né? No ministério há essa experiência. Eu passei por essa experiência também. E aí no capítulo 7, versículo 7 a 16, vai tratando algo a respeito, né? Ok, a gente vai discorrer mais para frente um pouco a respeito de observar situações assim. Veja, amados, terceira colocação aqui. O ministério traz alegria, sim, traz então um regozijo profundo, mas também é composto de sofrimentos, de angústia de coração, de muitas lágrimas, né? Veja, eu tentei dizer, e isso é verídico, isso é bíblico, alguns realmente não provaram que se arrependeram. Nós temos pessoas conhecidas que foram até membros da própria igreja nossa, mas não provou que se arrependeram. Então, por causa disso, alguns entram no aspecto de disciplina, né? E como é ruim disciplina, na verdade traz dores, traz lágrimas, traz um sentimento de culpa. E se não tratar, fica mais difícil. Tratando dói para alguns, mas na verdade é bom lembrar que na vida cristã, na vida do líder, na vida da igreja, não tem só o ato de apresentar uma criança, de batizar alguém, ver alguém sendo convertido, né?
tem também morte, né? Tem também velórios. Nem tudo é batismo ou casamento. Tão bom se fosse assim, né? Agora mesmo, há uns 10 minutos, a informação de que um irmão amado, fruto do nosso trabalho aqui em Adonai, faleceu agora há pouco com Covid-19. A gente sente, né, alguém que nos acompanhou, que estava junto com a gente, nos apoiou no ministério aqui em Adonai, né? Praticamente a família quase toda, né? E a gente está sentindo esse lado. Então, por isso, não é só alegria, só batismo, só conversão, casamento, etc. Traz, então, sofrimento, traz angústia, coração, traz lágrimas, traz dores. Mas aqui nós vemos que o amor consagrado em grande medida na vida do apóstolo Paulo. No capítulo 2, versículo 4, nós lemos assim, de 2 Coríntios 2, 4. Porque no meio de muito sofrimento e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecido, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Que homem de Deus, o amor consagrado em grande medida. Isso é resultado, né? Alguém poder deixar isso escrito para nós. Aí no capítulo 2, né? Versículos 5 a 11, espero dar tempo de poder ler esses versículos aqui. Por exemplo, capítulo 2, versículos 5 a 11, é também por demais interessante, que vai mostrando para nós aí, realmente, os resultados, né? Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva ou demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. Versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguém uma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Então aqui está registrando mesmo o que o inimigo pode fazer. A importância então de confissão e de perdão, dessa compreensão num todo na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, amados, concluindo aqui, o nosso tempo é tão curto, né? Há momentos e fases na igreja difícil de ser compreendido, de ser aceito, né? Exemplo é disciplina, exclusão. Isso traz sim tristeza, traz dor no coração, haver até divisão de família, pessoas esquecem ou deixam a igreja por causa de situações. Mas veja, é também por causa do zelo, faz parte, né? Para depois produzir então alegria. Eu quero encerrar com Hebreus capítulo 12. Nós vemos aqui uma passagem para mostrar para nós a razão dessa situação de disciplina, né? E aí nós temos no capítulo 12, a partir do versículo de número 4, né? E olhando aqui o meu tempo, vamos fazer a leitura, espero que dê para terminar, né? 12 de Hebreus. Se não terminar, os irmãos poderão ler, e em especial o versículo 11. Deixa eu ler aqui o versículo 11. Hebreus 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça, né? Fruto de justiça. Então, amados, essa situação é esse quadro, né? E frisando, na vida cristã, na vida do líder, dos pastores, experiência própria, nem tudo é festa. Há esses momentos, mas cabe a nós saber que é possível regozijar, em especial quando alguém é salvo, né? Porque partiu não apenas para um corpo, a sepultura fria, mas a sua alma para a presença do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, Tu sabes todas as coisas, nada foge ao Teu alcance, todo poder tem em Tuas mãos, nos céus e na terra, debaixo da terra.
E certo, Pai, que tu vai ensinar sobre alegria, mas também tristeza, às vezes desapontamento, desafios, mas em tudo, ó Deus, o Senhor como soberano que és, há de estar dando consolo a quem está passando por tristeza, seja qual for a situação, ou a família, ou em determinado lugar. Rogamos que o Senhor possa confortar os corações que estão certamente perdendo um ente querido, como foi o caso mencionado agora há pouco. Ó Deus, conforta essa família. Isso nós estamos vendo com famílias que nós conhecemos, há tantas outras em todo o mundo que precisam da bênção do Senhor. E em especial, alguns precisam de arrependimento para não causar tristezas eternas. Agradecidos estamos orando e que os amados tirem lições, proveito desta lição. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.